boa noite a todos. Estamos aqui nesta quarta-feira, dia 8 de março de 2023, mais esse programa Acendendo Você, para trazer a vocês aqui um momento de reflexão, um momento de um sentir de si, nessa nossa grande jornada da nossa transformação. Antes de iniciar, mais uma vez, peço aí ao pessoal que está chegando, que se inscreva no canal, acione lá o sininho das notificações, dê o seu gostei, e isso contribui para a gente multiplicar esse trabalho, para que mais pessoas possam participar e aproveitar de acordo com a sua aspiração, de acordo com o seu momento, de acordo com a sua transformação. Hoje eu trouxe um tema para vocês que aborda as armadilhas do ser humano. O que eu quero dizer com essas armadilhas do ser humano? Antes de iniciar o tema propriamente dito, falando dos seus meandros, eu devo comentar com vocês que existe algo chamado, na nossa existência, de Projeto Terra. O que é o Projeto Terra? O que significa o Projeto Terra? Na sua essência, em relação à nossa coexistência com o universo, com seres que nos assistem e que estão aí dividindo, né, uma possibilidade real de convivência conosco, de acordo com os momentos que vão se somando aí até chegar a um ponto crucial onde realmente vão passar a ter um contato real conosco, real, eu digo, factível, perceptível pela maior parte das pessoas, né? Hoje existe esse contato, ele é real, sim, né? Não é imaginário, uma invencionice, só que ainda está num plano que divide a nossa percepção deles em razão de uma série de processos que partem um pouco do ser humano, ou bastante, ou quase todos do próprio ser humano, enquanto, né, ele faz parte desse tal projeto Terra. E o que é o Projeto Terra no sentido galáctico, no sentido do nosso universo local? É algo que compõe, né, a expansão consciencial, a formação de uma energia de oitava superior para a construção de consciência, para a construção do conhecimento, para a construção de seres ascensionados. Aí muitos podem até perguntar, e merece ser perguntado isso sim, e para quê? Por quê? Para que se necessita deste tipo de transformação, desse momento? Por que o ser humano se tornou tão importante nesse aspecto? Digo a vocês que nós nos tornamos tão importantes nesse aspecto de acordo com a nossa percepção, mas sempre de acordo com a origem da nossa própria criação, nós fomos importantes para esse processo. A nossa criação, o ser humano enquanto corpo físico, biológico, e que possui uma consciência, uma contraparte etérica e uma consciência espiritual nele que habita e convive, né, e coexiste, né, uma existência energética e uma existência física, que é o ser humano aqui encarnado. Esse processo sempre teve o objetivo de criar criaturas que multiplicam a energia consciencial ascensionada, que multiplicam o que a gente conhece como sabedoria, como construção e cocriação das nossas realidades diante da verdade essencial que vem do Criador maior. Então, essa é a nossa grande finalidade. Fomos criados a compartilhar esse crescimento. E que na nossa mente temporal, na nossa história do nosso tempo, nos parece um tempo gigantesco, onde muito teve que se fazer ou se viver nesse planeta até chegarmos nesses dias que nós passamos hoje, onde, de fato, né, nós passamos a ter a consciência dessa aproximação mais elevada da espiritualidade e desse plano, né, que eu chamo aqui para vocês de Projeto Terra. O Projeto Terra em si, de acordo com a visão galáctica, é um projeto de criar
ambientes ascensionados do ponto de vista espiritual, matrizes de conhecimento, matrizes de cocriação, que nós estamos sendo preparados para isso, e somos isso na nossa essência. Entretanto, o universo também abriga diversos tipos de linhas de consciência e, vou chamar assim, né, dentro da nossa compreensão aqui, de interesses, né? E dentro desse tempo, vamos chamar aqui de tempo onde nós vivemos aqui, tem mais aí do que uns 300 mil anos, tivemos a visita de consciências que tiveram interesses diferentes, desse que eu falo para vocês de um verdadeiro projeto Terra, de uma verdadeira criação de matrizes humanas capazes, né, de contribuir com a construção, né, de contribuir com a cocriação, né, de um ser maior de consciência, né, numa existência vibracional, consciencial, que pode habitar esse planeta aqui. E essas consciências diferentes, elas tendo o conhecimento que têm, porque são inteligências bastante significativas, bastante importantes, né, na sua formação, na sua trajetória, né, elas aproveitaram, né, da nossa condição, né, da nossa condição humana, da nossa condição consciencial, para que elas fizessem valer, né, as suas metas de conquista, de exploração, de manipulação, e nos colocaram ao longo da, da nossa linha temporal alguns aspectos e muitos entraves que nos impediram da nossa real, né, construção, da nossa real transformação, que agora nós estamos, né, em vias de reencontrar, né, em vias de enxergar, de fato, né, nos aproximarmos da nossa verdade essencial, que, na verdade, de fato, não foi nos retirado essas prerrogativas, mas foi nos adormecido a percepção delas. E, diante de uma ferramenta de adormecimento consciencial, se impede, de fato, que um ser como o ser humano pudesse, né, participar da sua finalidade maior, que é a cocriação e que é a construção dessa consciência que nós falamos tanto aqui para vocês e que nós convidamos a todos, né, a fazer, que façam parte com cada um, né, cada um na sua semente, cada um na sua chama, né, de luz, dentro dessa iluminação, dentro desse trabalho que aqui eu iniciei falando para vocês, que é o Projeto Terra. Então, o Projeto Terra é o ambiente, né, e nós somos a expressão de consciência que permitirá, como de fato já está permitindo, né, esta meta que é utilizar a nossa existência para essa construção que eu falei para vocês. E como nós somos, pela nossa natureza, centelhas conhecidas, somos conhecidos e também reconhecidos como centelhas divinas, ou seja, centelhas que vêm desse Criador maior, isso faz parte de uma missão pessoal de cada um. A missão do ser humano é fazer parte disso, é trabalhar com isso. Portanto, né, não causa nenhum tipo de estranheza àquele que está desperto ou está em despertar, que isso, mais a mais, seja a nossa realidade, né, com base na verdade essencial que eu falo para vocês. Porque, mais uma vez, eu lembro aqui, né, a vocês, realidade é a forma que nós conseguimos enxergar o mundo, e a verdade é aquilo que está disponível, né, no universo como ferramenta, como forma, como consciência e tudo mais. E quando nós aproximamos essa verdade da nossa realidade, ou seja, da forma que nós enxergamos o mundo, ou nos aproximamos, né, na nossa realidade desta verdade, nós temos o que nós buscamos, a ascensão, o crescimento
do ser humano enquanto ser, a construção da consciência, a construção, né, não só no campo da materialidade, mas no campo também do seu eu, de si, e por aí vai. O ser humano contemporâneo, o ser humano de século XX, século XXI aqui, ele foi muito iludido em razão da sua própria matriz, né, na sua matriz física, foi induzido e conduzido, e ainda é, de certa forma, com bastante intensidade, a não cuidar do seu corpo físico na medida, né, da extensão e importância que isso possa ter nesse aspecto, nesse ciclo que eu falo para vocês aqui. Porque, de fato, né, o que ocorre é que há uma expectativa gigantesca de cada ser humano no sentido da sua própria sobrevivência, de quem sobreviverá no planeta, quantos ficarão, quantos irão, né? Quem fará parte de um número tido aí como 2/3, ou quem fará parte do outro 1/3, e por aí vai se fazendo a conta matemática, mas, e via de regra, a maior preocupação não indica que possa ser essa, e sim a que cada um saiba cuidar do seu eu físico o suficiente para que, né, não crie um ambiente expiatório, um ambiente de perdas pessoais em razão de um descuido de si. E aí começa, então, a contabilidade né, das armadilhas do ser humano, que é o objeto do nosso tema de hoje. Essas armadilhas, elas também trazem, né, em si, algo envolto, né, cujo foco busca um objetivo primordial que te desvie dessa verdade essencial que eu acabei de falar para vocês. E o que que são esses desvios? Qual é o exemplo desses desvios, né, que se tornam armadilhas? As crenças, o regime de crenças. Quem governa o regime de crenças? As religiões, os governos, dogmas, doutrinas, ídolos, seguidores, pensamentos polarizados, alienação, entre outros. Começando aí, né, com a base das crenças, né, por que é tão importante o convencimento, a praga do convencimento? Por que é tão importante convencer um grupo gigante para que ele conviva com outro grupo gigante que vai negar? Isso causa polaridade, isso esvazia a iniciativa das pessoas se ligarem àquilo que é mais importante para as suas vidas, que é a ação, que é pesquisar a respeito, trazer informação e conhecimento para chegar a grandes conclusões. Então, se criou o conceito de crença. Então, o acreditar, para muitos, soa como uma passagem, um bilhete, um ingresso, para que, se algo relacionado àquilo que ela dirige a sua crença for de fato verdade e de fato acontecer, lhe dá a falsa sensação que ela fará parte desse grupo. Por exemplo, né, a mera crença no Criador, a mera crença em Deus. A mera crença não te coloca no mundo divino, não te coloca com a divindade. Mas a sua ação em torno disso, conhecer esse divino que se inicia dentro de você. Isso é só um exemplo do que significa as crenças baseadas em dogmas e doutrinas. Isso é um condicionamento da forma que a pessoa pensa. De tal forma que, a partir do momento que a pessoa adota uma linha de entendimento, de crença dogmática, ela passa sequer a pensar. Porque o dogma e a doutrina estabelecem a seguinte forma de pensar: é assim e pronto. E isso é uma ferramenta fantástica de manipulação e controle. Retira da massa que deveria ser pensante, da massa que deveria sentir a vida, da massa que deveria cocriar suas realidades, a ação. E aí se controla numa inércia sem igual
a forma das pessoas pensarem, a forma das pessoas agirem e a forma pela qual eles não querem que você tome iniciativas na sua vida, que você se transforme, e sim que você obedeça. Obedeça a padrões, sistemas, formas de pensar, linhas de consumo e outras crenças mais. Até mesmo nos valores que impõem para as pessoas e não os valores reais que são próprios dos seres humanos. Hoje existe uma tendência, sim, ela está morrendo e morrerá, mas existe uma tendência a desvirtuar os valores essenciais do ser humano, distorcendo isso em torno, né, das armadilhas que eu estou dizendo para vocês. Quem é que governa o seu regime de crenças? Pare para analisar isso. Tá, a admissibilidade honesta dessa relação consegue a seguinte ideia: sim, eu creio em um monte de coisas. Eu acredito em um monte de coisas, eu não acredito. Ok. Essa admissibilidade é muito importante, porque você vai começar a lidar com o seu ego e vai ver o quanto ele pode te enganar e o quanto ele está sendo usado para te enganar. Bom, vamos supor esta situação. Entretanto, a mera admissibilidade do nosso acervo de crenças precede também a necessidade de se entender quem domina aquilo que você acredita. E quem faz você acreditar naquilo que você diz acreditar, ser crente naquilo. Porque quem domina o seu regime de crenças, né? E aí a gente tem uma lista que vai desde, né, dos discursos inflamados, né? Das mentes que tentam convencer as massas, das mentes políticas, das mentes religiosas e da grande mídia, tanto faz as pessoas acreditarem e repetirem verdadeiros desatinos existenciais, abraçarem a mentira por uma questão de vaidade, de um ódio plantado, um discurso de ódio é algo muito forte hoje nas pessoas. As pessoas tem um grupo que simplesmente retira bons sentimentos em relação a uma situação para aderir como se fosse um verdadeiro partido existencial, uma forma raivosa, odiosa, simplesmente por causa de uma imagem, por causa de comportamentos pessoais que não designam o que nos interessa, que é o coletivo, são os resultados, e por aí vai. Bela e grande armadilha, muito bem engendrada, muito bem amarrada, e isso ainda tem um peso gigantesco na mente das pessoas. E por incrível que pareça, das pessoas que já passaram de 50 anos, se dissesse ainda que só isso atinge o jovem, não. Isso atinge um acervo aí de existências que vão desde a juventude até da idade mais madura, que é dominada por isso. Daí, então, se vê também, dentro dessa armadilha, o pensamento polarizado. Ah, se não é sim, tem que ser não. O Dr. Walter está falando que eu tenho que cuidar das minhas crenças. Ah, agora eu não tenho que acreditar mais em nada. Não, você não deve acreditar realmente em mais nada. Você deve ter aspirações relacionadas àquilo que te interessa e que é importante para a construção da sua vida. Realmente, sobre o sentido do que é o crer, o acreditar, é melhor que não acredite, mas isso não significa descrença, não significa o desinteresse, não significa o abandono da verdade inscrita na sua realidade, ou que a sua realidade busque
mais perto possível à verdade. Porque no conceito da crença é muito simples, né? A pessoa se acomoda dentro daquele universo de escolha. Então, eu vou acreditar, eu vou pensar desta forma, e aí vem uma venda nos olhos que cega a pessoa, que impede a pessoa de enxergar, faz ela afirmar a mentira, o falso, e por aí vai. Então, isso é muito importante observar, porque sim, é uma armadilha perigosa, triste, né? Porque coloca a pessoa no campo da sua ignorância, da não percepção do que de fato lhe serve e do que de fato possa ser importante na sua existência. A questão também da alienação e da autoalienação. Como é que se produz alienação reiterada nas pessoas? Se induz as pessoas a ter substitutivos emocionais na vida, onde, especialmente quando elas precisam entrar em contato com o seu eu ou com uma situação, elas buscam suprir a consciência daquele momento, ou com a bebida, ou com excesso de alimento, ou com o sexo, ou com os canais pagos, né? Que derrubam reiteradamente durante horas, conteúdo alienante, porque já deixou de ser um conteúdo de lazer, né? Tem um canal aí, né, que tem as letrinhas vermelhas, que o pessoal assina, ele não produz mais apenas, né, a divulgação de um filme, mas sim de temporadas sobre alguns filmes. E aí o que o ser humano que não quer, ou que não deseja, ou que está distraído, vamos até avançar a coisa e colocar de uma forma muito mais inocente, mas está distraído na sua própria existência, faz. Precisa lidar muitas vezes com alguma coisa, ou está tendo consciência de si, ou percepção de si em algum processo, pega o controle remoto, clica ali, aquilo já está conectado na internet, já liga tudo e já está num processo de não percepção da verdade, e sim de uma realidade falsa que está reproduzindo capítulos em cima de capítulos. Houve enfraquecimento da indústria de novelas pelo canal aberto, ou a procura dessas novelas, que ainda não é pouca, tem milhares de pessoas que ainda se nutrem dessa alienação, mas veio esses canais, né, outros, com muito mais conteúdo, e que prendem a pessoa nesse processo. Isso é um exemplo de alienação. Exemplo de alienação também quando a pessoa, por vezes, precisa entrar em contato com algum processo de consciência e ela procura divertimento alienante. Ela não procura o divertimento baseado num momento de lazer, sim, no momento de se confraternizar. Aí podem falar, mas como é que eu vou saber que eu vou sair com alguém para fazer sexo, ou para me divertir, ou para me beber? Isso não é alienação. Veja o equilíbrio. Veja a sua ansiedade, veja a sua angústia. Se existe um estado de ansiedade, né? A gente conhece até pela nossa cultura, pessoas que quando precede um feriado ficam ansiosas e depois nem usufruem desse feriado na medida que poderiam usufruir. Por quê? Porque é um meio de se alienar. Porque a rotina do dia a dia, e é uma percepção importante que eu passo para vocês notarem, ela nos cobra consciência. Lidar com o trabalho, lidar com as pessoas, lidar com o dia a dia, fazer as tarefas da vida, em casa, no trabalho, nos traz consciência. Às vezes até da nossa própria rejeição em relação a tudo isso.
E aí que eu chamo a atenção para as pessoas cuidarem das fugas, que é justamente isso que eu estou explicando para vocês. Ah, eu não posso me divertir? Pode, deve, faz parte do nosso emocional. Mas meça o quanto você fica ansioso para esse momento, ou ansiosa, o quanto você procura, o quanto você procura se relacionar com uma pessoa por mera ansiedade, para que você supra um estado, né, pessoal, e que aí até é injusto, porque o ser humano, seja mulher ou homem, não pode ser usado como uma ferramenta de alienação, porque aí a cobrança vem, porque o dia que for lhe cobrado atitude, amor, comprometimento, e a pessoa acorda nesse processo e percebe que a finalidade não era nada disso, era apenas suprir a sua ansiedade alienante, para que ela esqueça seu processo de consciência da vida, sua percepção, aí a situação vem as falências sociais, que é o divórcio, os rompimentos, as separações. Então, essas são as grandes armadilhas que dá para se falar aqui a noite inteira. Tem muita coisa boa para ser dita para uma grande reflexão. Mas no tempinho que eu tenho aqui com vocês, que é precioso, é maravilhoso, trouxe para vocês, né, essa sementinha de reflexão em relação a tudo isso, mas tem muito mais que a gente pode falar, para as pessoas sentirem, dosarem as medidas, darem, se dar a prioridade nas prioridades, vai te dar um sentimento de contato com a sua consciência maravilhoso, que é o tal do sentimento do dever cumprido, que ele é tão positivo, tanto quanto a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, que vem, né, de uma farta refeição, uma refeição muito bem feita, né, de uma relação sexual, né, positiva, de um passeio, de uma viagem, da aquisição de um bem material, né, que está na lista do sonho de consumo, todos esses prazeres que despertam esses hormônios, mas sempre entendam que a busca do prazer da vida, ela precede o dever cumprido consigo. Mais uma vez, né, sem dualidade, sem considerar, bom, agora eu, né, estou preso às minhas tarefas, sou obrigado a cumprir sob pena de eu não poder. Não, cuidado, não exerçam desta forma, mas reflitam sobre o que foi dito hoje, no sentido de se aperfeiçoar. Vai escapar, vai acontecer, mas hoje, quem nos escuta aqui, ou já escutou, já sabe que o processo é um processo, né, de busca do equilíbrio para que nos nossos sentimentos, as nossas vontades não se tornem corrompidas, porque a vontade corrompida significa exatamente exercer aquilo que você tem de melhor na vida, no sentido de ter, causar destruição a si ou a alguém. E no campo onde a gente procura os encontros e as satisfações sociais, são os amigos, namorado, namorada, nosso companheiro, nossa companheira, não pode servir como ferramenta, né, de alienação. Aí sim, mais do que nunca, tem que ser um momento de vínculo, de doação, porque os resultados vêm e vêm de uma forma esplêndida, mas a consciência começa dentro de casa. E essa casa que eu digo não é aquela que cobre com o telhado a sua cabeça, e sim o seu íntimo, o seu interior, o seu eu. Bem, mais uma vez, deixo aqui meu fraterno abraço a todos, minha gratidão para quem esteve aqui ao vivo, para quem ainda vai assistir,
e esse convite carinhoso para que vocês possam refletir sobre tudo isso e colocar cada pedacinho do que for dito aqui no seu lugar, né, no cantinho da sua alma, no cantinho do seu eu, onde possa lhe servir como, né, uma chave para abrir o seu crescimento, ou para contribuir no seu crescimento. E, né, deixo aqui a minha profunda admiração a muitos que sabem já utilizar todas essas ferramentas com maestria, que eu tenho certeza que muitos que nos assistem aqui, ou muitas das nossas ouvintes também, já sabem utilizar essas ferramentas com maestria, mas somos seres humanos, estamos aqui suscetíveis, né, a sermos convidados ao um virtual descuido. Então, para quem esteve aqui e está aqui comigo até agora, é porque realmente está investindo em si, está investindo no seu crescimento e faz parte, né, desse projeto Terra que eu falei lá no início para vocês, que é a construção de seres que multipliquem essa consciência da cocriação e da formação, né, dessa realidade que precisa, sim, estar próxima da nossa verdade essencial. Então, grato a todos e até a próxima quarta, que estaremos juntos aqui, com mais um tema aqui para falar para vocês. E até lá, então.